Saudações, tropa! Tudo beleza por aí? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Coach Militar. E hoje, como toda quinta-feira, é dia de Coach Militar Responde, onde você manda a sua pergunta e eu mando a minha resposta. Nós já chegamos à 10ª edição desse formato de perguntas e respostas e eu já respondi muita coisa por aqui. Então, se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma olhada na playlist Coach Militar Responde, que tem muita pergunta respondida já são quase 100 perguntas que eu respondi aqui em vídeo. Se você quer que a sua pergunta seja respondida em vídeo na semana que vem, deixa um comentário nesse vídeo aqui. Eu tenho recebido muitas perguntas e estou respondendo as perguntas que não foram respondidas em outros vídeos e também as perguntas mais votadas, as que vocês têm mais interesse. Então, se algum colega, algum camarada inscrito aqui no canal deixou uma pergunta interessante e você gostou, dá uma curtida na pergunta aí nos comentários para eu saber quais perguntas são mais relevantes, quais temas vocês querem ver aqui no canal, que eu crie vídeos aqui no Coach Militar Responde e vídeos mais completos. Então vamos lá para as perguntas de hoje. O Matheus Jacomel quer saber o seguinte: saudações, Maltama, quando o aluno já aprovado resolve escolher a arma de comunicação, ou intendência ou material bélico, ele pode servir em qualquer aquartelamento, como exemplo da infantaria ou artilharia? Sim, Matheus. Nesses 3 casos que você citou, tem vagas em praticamente todas as unidades. A arma de comunicações é uma arma presente em todos os batalhões, regimentos e grupos. Batalhões são unidades de infantaria, de engenharia, de comunicações. Regimentos são unidades de cavalaria e grupos são unidades de artilharia. Então, em todas essas unidades é necessário ter a presença dos sargentos de comunicações. Então vai ter ali, pelo menos nos batalhões grandes, no mínimo de 5 a 7 vagas, talvez até mais vagas para sargentos de comunicações. Da mesma forma, os militares de intendência têm vagas em quase todas as unidades militares. Eles podem escolher as grandes unidades com certeza, porque o militar de intendência ele faz parte da questão logística, da administração. Então ele tem vaga no batalhão de infantaria, regimento de cavalaria, etc. E material bélico também. O militar de material bélico é fundamental nas unidades para fazer manutenção de armamentos, de viaturas, de blindados, enfim, material bélico tem em todas as unidades. Então essas 3 qualificações militares você vai poder escolher qualquer unidade que abrir vaga, beleza? O Jorge dos Santos quer saber: Maltama, o aluno da ESA pode fazer missões fora do Brasil? Teoricamente ele não faz, pode até fazer, mas não faz porque está no período de formação. Então geralmente quando você está em formação, você não faz missões. Isso serve para a ESA, para a AMAN, para a NPOR. Tem missões de aluno, mas não missões no exterior, por exemplo, como missões de paz, etc., não são feitas por alunos, só por militares do efetivo profissional já. O Marcos Gabriel quer saber o seguinte: sargento, o cadete em seu último ano de AMAN pode fazer curso e estágio. Gostaria de saber se, como aluno da ESA, existe a possibilidade de realização de curso ou estágio. Os cursos do Exército são atividades que duram mais de um mês, então os alunos da ESA não fazem cursos. Mas os alunos da ESA podem fazer estágios, por exemplo, o estágio básico de montanha, o estágio de operações aeromóveis, estágio de Pantanal. Eu acredito que talvez até o estágio de Caatinga seja uma possibilidade. Eu estou me comunicando com alguns alunos que vão para a ESA no ano que vem, que eles estão no período básico, e aí eu vou saber com mais precisão. Então ano que vem eu vou fazer um novo vídeo falando sobre esse assunto, beleza? O Gabriel Koch quer saber: e aí, Maltama, tem uma ideia de vídeo para você. Fale um pouco sobre os PELOPs. Como é que funciona para entrar nesse pelotão? Boa ideia, Gabriel. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre isso. PELOPs é o pelotão de operações especiais da unidade, que ele faz parte da SUOPS, que é a subunidade de operações especiais. Nem todas as unidades têm PELOPs, mas a grande maioria das unidades grandes, batalhões, regimentos, tem um PELOPs. Então, geralmente, o PELOPs ele é composto por militares do núcleo base, ou seja, são oficiais, sargentos, e os cabos e soldados são engajados. Então, são os militares antigos. Geralmente não tem recrutas no PELOPs. Para fazer parte do PELOPs, depende das diretrizes da unidade. A grande maioria dos PELOPs
ela opta por ter militares, tenentes, no caso dos comandantes, comandante do Pelopes, geralmente é um tenente que tem alguma especialização, algum curso, às vezes o cara é PQD, Guerra na Selva, enfim, é um cara especializado, geralmente, dependendo, por exemplo, no caso do batalhão de infantaria blindado, o camarada pode ter o curso de blindados, o estágio tático, os sargentos também, então geralmente os sargentos são os sargentos, a maioria que vai para o Pelopes são os sargentos de carreira, mas tem sargentos temporários no Pelopes também, e os cabos e soldados, a grande maioria que faz parte do Pelopes tem o curso de formação de cabos, mesmo que não tenha sido promovido a cabo, os soldados, a maioria fez o CFC no ano anterior. E aí geralmente, depende da unidade, existe um estágio de Pelopes, né, que é um acampamento, tem várias instruções, vários treinamentos, onde eles fazem um acampamento para receber lá a caveira do Pelopes. Aí o militar vai se tornar um militar do Pelopes. A grande diferença do Pelopes para os outros pelotões é que eles são mais adestrados, que eles são o primeiro pelotão a entrar em ação em qualquer situação que exija. É um pelotão que sempre está pronto, que tem treinamentos extra, que tem um TFM mais sugado. Enfim, o Pelopes sempre digamos, é a tropa de elite da própria unidade, certo? Então são os caveiras, geralmente o símbolo do Pelopes é uma faca na caveira também. O Firestroke DSA pergunta: olá Maltama, sei que após formado pelo ITA, o formando assume o posto de primeiro tenente. Gostaria de saber como é o plano de carreira e as funções que um bom oficial conseguiria ter. Desde já agradeço. Bom, isso depende muito, Firestroke, porque cada plano de carreira é diferente. Então você tem os oficiais combatentes, que são os oficiais formados pela AMAN, pela Academia Militar de Agulhas Negras. Você tem os oficiais técnicos, né, que são formados ali, por exemplo, o ITA é uma função de engenharia da aeronáutica. Você tem os oficiais do Instituto Militar de Engenharia do Exército. Você tem os oficiais da Escola de Saúde do Exército. E você tem os oficiais do quadro complementar de oficiais do Exército. Então, todos esses planos de carreira são diferentes e as funções são diferentes. Então, falando mais especificamente sobre a AMAN, sobre os oficiais combatentes, o plano de carreira geralmente é o seguinte: ele vai sair da AMAN, vai ser promovido a aspirante oficial e quando ele for para a tropa, ele vai se tornar um comandante de pelotão. Então, geralmente, quando ele é tenente, mais novo, ele é um comandante de pelotão. Aí, após isso, ele vai ser um capitão, comandante de uma companhia ou chefe de seção. Geralmente, quando ele é um capitão não aperfeiçoado, ele vai comandar a companhia. E quando ele é um capitão aperfeiçoado, que já fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, ele vai comandar uma seção, vai ser chefe da seção de pessoal, chefe da seção de inteligência, chefe da seção de instrução, e vai fazer parte do Estado-Maior do batalhão. Após isso, ele vai ser promovido a major, e ele pode fazer o curso de Comando de Estado-Maior do Exército, que é a Escola de Comando de Estado-Maior, a ECM. E aí ele vai poder ser promovido a subcomandante do batalhão ou a comandante do batalhão. Após isso, ele vai continuar o plano de carreira e, se ele tiver merecimento, ele vai ser promovido a general de brigada, sendo um comandante de brigada ou fazendo parte do alto escalão do Exército, né, do comando do Exército, do comando militar de área, do comando da região militar. Ele pode ser promovido aí a general de divisão e, por fim, general de Exército. Isso para a carreira militar da AMAN. Já no caso do IME, por exemplo, a carreira é diferente. Eu não sei precisar para você como é que é o interstício, o plano de promoção, porque eu nunca tive contato na tropa com militares do IME e também não conheço militares do ITA. Então eu não sei falar muito sobre o plano de carreira da aeronáutica. Tá? E já no caso dos oficiais QCO, que são os oficiais do quadro complementar, eles começam como primeiro tenente e vão chegar no máximo até coronel. E no caso dos oficiais médicos, eles vão começar como aspirante, vão sendo promovidos e eles podem chegar até o posto de general de brigada. Então existem generais médicos, certo? Então é mais ou menos isso, Firestroke. Eu vou fazer um vídeo no futuro falando mais detalhes sobre essa questão. BS Infantaria quer saber: e aí, Maltama, tudo bem? Minha pergunta é relacionada aos cursos operacionais. Se eles aumentam o soldo militar. O soldo não muda de acordo com os cursos, mas o salário muda. Eu já fiz um vídeo falando sobre como aumentar o salário e existe a diferença entre soldo e salário. Soldo é a base do salário sobre quais são calculados os adicionais. Então, o militar que conclui o curso,
ele recebe um adicional por habilitação, que pode chegar até 20%. No caso de alguns cursos operacionais, como paraquedista, forças especiais, precursores, o camarada tem um adicional de compensação orgânica pelo desgaste do seu corpo nos saltos. O curso de mergulhador de resgate, de mergulho e resgate também tem essa compensação. Então dá uma olhada nesse outro vídeo que eu vou deixar na descrição, que fala sobre isso. Também gostaria de saber se apenas os sargentos assumem o TG. Alunos da SpaceX ou aspirantes da AMAN, por que eles não comandam TG? É por serem muito novos? Também. Então vamos lá, por que o sargento que comanda o TG? Comandar um tiro de guerra é uma atividade que exige muita experiência, porque o comandante do tiro de guerra, além de fazer toda a missão operacional, que é ser o instrutor, que é ensinar o soldado a marchar, o regulamento, tudo que o soldado aprende no período básico, o soldado do tiro de guerra aprende durante o ano de instrução. Então tem que dominar todos esses assuntos, que um oficial domina com maestria, claro, mas além disso tem que manjar de logística, de documentação, de fardamento, de coisas de encarregado de material, e tudo isso são funções do sargento. Então o oficial não fica mexendo com papelada na tropa, assim, a papelada do sargento. O oficial não fica lidando com escala de serviço, o oficial não lida com distribuição de fardamento, logística de equipamentos, materiais. Então todas essas são funções do sargento. Então o sargento vai aprendendo isso. E ele só pode comandar um TG caso ele seja segundo sargento com curso de aperfeiçoamento. Então após o CAS, que é feito lá na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos, o sargento já está apto a comandar um tiro de guerra. A maioria dos comandantes de tiro de guerra são primeiros sargentos ou subtenentes. Tá? Então exige muita experiência para comandar um TG, e é justamente por isso que os comandantes são sargentos bem antigos. No mínimo tem 10 anos de tropa aí. E a função do aspirante ou militar da AMAN, oficial, é comandar pelotão. É uma outra responsabilidade, justamente um treinamento para que ele seja um comandante de companhia, depois um comandante de batalhão, enfim, siga a carreira militar como oficial. Júlio César quer saber o seguinte: Maltama, você pode falar um pouco mais sobre o adjunto de comando? Sim, Júlio, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo mais específico futuramente sobre adjunto de comando. Porque essa é uma função que não tinha na minha época. Quando eu estava na ativa, não existia essa função. Então, eu acredito que essa função tem muito a ver com o Sergeant Major, que é o sargento americano. Quando o sargento americano atinge o auge da sua carreira, ele se torna um Sergeant Major. E lá nos Estados Unidos, o comandante de pelotão é o Sergeant Major. Então, vários sargentos comandam um pelotão nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, são raros sargentos que comandam pelotão. Eu lembro que na ESA tinha alguns comandantes de pelotão, mas a maioria dos comandantes de pelotão são oficiais. Então, o adjunto de comando, ele é um camarada, um praça, um primeiro sargento ou subtenente, que ele é o auxiliar direto do comandante do batalhão, do comandante da brigada, da região militar ou do comando militar de área, ou até do comando do exército, como é o caso do subtenente Crivellati, que é um comando de forças especiais. Esse camarada, ele é o auxiliar direto do comandante em tudo que é relativo aos praças. Então, digamos que ele é o porta-voz dos praças. Ele observa tudo o que acontece no universo dos praças e ele passa diretamente para o comandante. Então, quando o comandante precisar resolver qualquer assunto relacionado às praças, ele vai recorrer às orientações, às opiniões, sugestões do seu adjunto de comando. Então, eu acho que é uma função muito nobre, uma função muito padrão, que eu infelizmente não pude ver na prática como é que é, mas que eu acredito que tem muito valor para o Exército e vai ajudar muito o Exército a valorizar mais os praças. Então eu acredito que isso já é uma ação de valorização dos praças. Você tem um subtenente junto com o comandante do Exército, no mesmo gabinete, fazendo parte da mesma estrutura, participando de reuniões, dando opiniões, isso eu acho muito poderoso, muito valioso. Vou falar mais sobre isso no futuro, Júlio. O Bruno Silveira quer saber o seguinte: fala, Maltama, qual seria a função de um oficial médico nos comandos e forças especiais? Ele atuaria como médico nas missões ou como combatente, realizando operações junto
com os outros oriundos da infantaria, cavalaria, etc. Então, Bruno, uma vez comandos, sempre comandos. Quando o cara vira comandos, não interessa a origem dele. Não interessa se ele é infantaria, cavalaria, material bélico, nem mesmo medicina, né? Se ele é oficial médico. Ele é comandos. A partir do momento que virou comandos, o cara é comandos. Virou forças especiais, é forças especiais. Já no caso dos FE mesmo, existem algumas áreas que os forças especiais atuam. Dentre elas é a área de explosivos, de armamentos, de comunicações e a área de primeiros socorros, de medicina. Então eu acredito que como forças especiais ele vai atuar um pouco mais na questão médica. E que ele também pode cumprir funções médicas caso seja necessário. Porém, uma vez comandos FE, vai atuar igual os outros comandos FE. O Paulo Marcelo pergunta: Maltama, o militar pode trabalhar na informalidade, fazer bico? Porque eu vi um militar trabalhando em cursinho preparatório. Ele disse que estava na ativa e era terceiro sargento. Então, o regulamento militar, ele não prevê uma outra forma de trabalho. Ele prevê dedicação exclusiva, principalmente para os militares de carreira. Então, esse camarada que está trabalhando fora, é provável que ele não seja sargento de carreira, e se ele for, talvez ele está piruando uma punição. Se alguém descobre, ele pode ser punido. Tá? Então, não é recomendável. O militar não pode ter um outro salário, não pode ter uma fonte de renda externa num trabalho formal. O militar pode sim fazer investimentos, bolsa de valores, algumas coisas assim. Ele pode ter uma participação em sociedades. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado falando sobre isso, apresentando para vocês os regulamentos que dizem exatamente essa questão da devoção exclusiva ao serviço. Marcelo Zord pergunta: Lá Maltama, eu tenho uma dúvida cruel. Quero seguir a carreira de sargento. Já estou estudando e treinando fisicamente para isso. Ano que vem planejo prestar o concurso. Sempre gostei muito da aviação e pretendo seguir minha carreira como sargento de aviação especializado em manutenção. Porém, essa minha mini obsessão pelo céu acaba aí. Não acaba aí. Além da aviação do Exército, eu também admiro a tropa paraquedista. Seria possível um sargento de aviação fazer o curso paraquedista? Desculpa a pergunta, mas já procurei essa resposta e não encontrei. Então, Marcelo, é possível sim. No caso dos sargentos, a maioria dos cursos operacionais, o sargento pode fazer de qualquer qualificação militar. Não interessa se ele é saúde, intendência, material bélico, aviação. Por exemplo, você pode fazer o comandos, você pode fazer o forças especiais, você pode fazer o paraquedista, você pode fazer o precursor paraquedista, desde que você seja paraquedista, você pode fazer o mestre de salto, você pode fazer o curso de catinga, você pode fazer qualquer curso operacional, porque os sargentos, para sargentos é assim, tá? Então qualquer sargento de qualquer QMS ou qualificação militar singular pode fazer cursos operacionais. Então se você tem o sonho de ser um PQD, você pode fazer o curso básico paraquedista. Agora, isso não quer dizer que você vai conseguir fazer o curso. São duas coisas diferentes. O regulamento te dá a oportunidade, porém tem que passar pelo seu comandante, etc. E o comandante vai analisar se é útil para você, se é uma coisa que vai ter utilidade para a sua unidade. Então nem sempre vai ser aceito o requerimento. Tá? Então há de fazer essa distinção. Agora, se você fizer o PQD, você vai poder fazer outros cursos da brigada, como o mestre de salto, salto livre avançado, você vai poder fazer até o precursor paraquedista. Então se você gosta disso aí, você vai poder fazer sim. E a última pergunta de hoje é do Chucrute. E aí, Maltama, beleza? Me tira uma dúvida aqui sobre o salário. Gostaria de saber de você que já foi sargento e saiu cedo, se você continua recebendo o salário que recebia lá dentro. Não. Eu não recebo nem um centavinho do Exército, porque eu pedi baixa, eu saí, né, eu não quis meu engajamento, então eu saí da carreira ativa. Eu sou militar da reserva, não remunerada. Então, para o militar ser um militar da reserva remunerada, ele tem que completar todo o plano de carreira e se aposentar pelo Exército. Então, no meu caso, eu teria que continuar na carreira, percorrer pelo menos 30 anos de carreira aí, e depois me aposentar para receber o salário como militar da reserva remunerada.
No caso dos oficiais, é a mesma coisa. No caso dos cabos e soldados, o camarada sempre vai ser um militar da reserva não remunerada. E aí, se o camarada, a única possibilidade do cara continuar recebendo algum dinheiro do exército é se ele for um militar reformado, que já é uma outra situação que eu não desejo para ninguém, porque o camarada reformado é alguém que passou algum acidente, aconteceu alguma coisa grave com ele, e ele não pode trabalhar mais, ele é um militar aposentado, reformado. Aí ele tem lá os seus benefícios militares, ele ganha salário e todos os benefícios do militar da reserva remunerada. Então, eu não tenho nenhuma ligação financeira com o EB. Gostaria eu de ter alguma coisa. Tá? Só para pontuar, eu ganhei, quando saí, o ajuste, o acerto de contas sobre o meu fundo de garantia por tempo de serviço. Então, isso só conta a partir da formação na escola de sargentos. Então, eu recebi 5 vezes o meu soldo quando eu saí. Deu aproximadamente uns 14 mil reais na minha época, beleza? Então, esse foi o programa Coach Militar Responde de hoje. Espero ter respondido a sua pergunta. Se a sua pergunta não for respondida, deixe a pergunta nesse vídeo aqui ou dê uma olhada nas playlists anteriores.